Oi, gente, voltando para a segunda parte. Agora o conto que eu vou resumir é o Bicho-Papão. Esse conto é bastante interessante. Conta a história de um homem que ele vai para um psicólogo depois de perder os três filhos pequenos dele, no qual ele relata que ele foi o culpado da morte dos filhos dele. E ele vai para esse divã desse psicólogo que a princípio não acredita nele, né? Mas no decorrer da narrativa dele, o psicólogo acaba ficando curioso, mas ainda não acredita na história dele, né? Que os filhos dele morreram por causa do bicho-papão, o bicho do armário, né? Então, se você tem medo, digamos assim, do escuro, se você já teve aqueles medos noturnos quando criança, né, de ter a sensação de que alguém está no canto do seu quarto, esse conto é bastante interessante e com um final bem épico. Eu adorei. O próximo conto deste livro é Massa Cinzenta. Se você gosta de uma cervejinha, é bom você dar uma olhada antes de beber ela, porque esse conto narra exatamente, digamos assim, um descuido, né, desse homem, né, do conto, que bebeu a cerveja e nessa cerveja tinha algo dentro que não era só cerveja. Então, que relata esse conto, né? Um homem pede pro filho, né, ir comprar uma cerveja, né? E o filho vai lá e compra essa cerveja e volta com essa cerveja. Quando ele toma, ele sente algo estranho, né? O gosto estranho dessa cerveja, mas ele não nota, né, de imediato e acaba tomando. Só que dentro dessa cerveja existe uma gosma meia cinzenta, né? Uma gosma cinzenta que acaba modificando, digamos assim, as atitudes dele e tudo que está em volta dele. E o filho dele vendo essa situação vai pedir ajuda, né, aos amigos dele. E o interessante desse conto é que o Stephen King ele é mestre nisso e é uma história dentro de outra história. Nesse conto ele cita, né, o segundo conto, que é o último turno, né, de uns ratos de uma fábrica no porão, e eu achei bastante interessante essa parte. O próximo conto é Caminhões, se eu não me engano. Deixa eu olhar nas minhas anotações aqui. Não, é Campo de Batalha. O que se trata esse conto, né? Um assassino profissional, né, acaba de matar um dono de uma loja de brinquedos e ele volta para casa e quando ele chega em casa ele recebe um presente. E esse presente é exatamente da fábrica do homem onde ele foi assassinar, né? No qual ele assassinou esse homem. Então, dentro dessa caixa tem vários soldadinhos de chumbo. E aqui o Stephen King usa o seu lado de humor negro, né? Um assassino profissional vai ser perseguido, né, por esses brinquedinhos de chumbo, no qual eles querem vingança pela morte do dono deles, né? E é bastante interessante esse conto. O próximo conto é Caminhões, onde esse conto narra caminhões que ficam estranhamente perigosos, né? Tipo um ser alienígena, não sei se é bem isso. E esses caminhões tomam vida e acabam perseguindo um grupo de pessoas. E essas pessoas ficam isolados numa lojinha de conveniência. Então, todas as pessoas que tentam escapar, esses caminhões perseguem e matam. E é bastante interessante esse conto porque ele vai deixando uma atenção no leitor bastante interessante. O último conto que eu vou narrar dessa
primeira parte, né, dessa segunda parte, às vezes eles voltam. Tem até um filme, né, relatando esse conto. Eu gostei também muito do filme, eu o assisti. E do que se trata, né? Um professor volta à sua cidade natal para lecionar na escola onde ele estudou, sendo que ele sofreu um grande trauma quando era criança, né? Um grupo de valentões da cidade acaba assassinando o irmão na frente dele. E isso se passam vários anos, ele volta a essa cidade e em um belo dia ele está lecionando nessa escola e aparece um dos membros dessa gangue. Mas detalhe, eles não envelheceram um só dia, né? Então, eles vieram, retornaram. E o interessante também nesse conto é que, à medida que os membros dessa gangue vão aparecendo, estudantes desse professor vão desaparecendo. Então, começa a atenção desse conto é exatamente disso. O que é que eles querem com esse garoto, né? Que no caso é o professor. E o porquê eles retornaram. Então, aí é a grande questão. Então, essa é a segunda parte. Aguardem terceira e a última parte desse livro, né? Desse livro de contos do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.